Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da Colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Zico, um dos maiores ídolos da história do Flamengo e do futebol brasileiro, surpreendeu a todos em sua mais recente entrevista ao abrir o coração de maneira sincera e inesperada. Conhecido por sua ligação eterna com o rubro-negro, ele não poupou elogios ao Vasco da Gama, demonstrando um respeito gigantesco pela história e pela torcida do clube cruzmaltino. O eterno galinho de Quintino deixou claro que seu amor pelo futebol vai além das cores do Flamengo, e que há um espaço especial em seu coração para o rival. De forma emocionante, ele revelou que sempre teve um carinho enorme pelo Vasco, principalmente pela trajetória única que o clube construiu ao longo do tempo, sendo pioneiro em diversas lutas sociais e reconhecido por sua força popular. Na entrevista, Zico declarou que a história do Vasco é, na sua visão, a mais bonita do mundo, algo que deixou muitos torcedores espantados pela sinceridade de suas palavras. Para ele, o Clube da Colina não é apenas um rival dentro de campo, mas um patrimônio do futebol brasileiro e mundial, respeitado por sua tradição e sua ligação com o povo. O ex-craque comentou que sempre se arrepiava quando enfrentava o Vasco em São Januário, exaltando a força e a vibração da torcida cruzmaltina. Segundo ele, jogar contra o Vasco era uma das maiores emoções que um atleta poderia viver, justamente porque o estádio pulsava com uma energia única, difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Zico destacou a paixão incondicional dos vascaínos, descrevendo-os como uma torcida que nunca desiste, que sempre apoia o time mesmo nas fases mais difíceis. Ele frisou que essa fidelidade é rara e merece ser valorizada, pois transforma o Vasco em algo muito maior do que apenas um clube de futebol, é uma instituição que carrega a alma e a voz de milhões de apaixonados. Em um momento marcante da entrevista, o Galinho lembrou que já teve a honra de vestir a camisa do Vasco em um jogo festivo organizado por Roberto Dinamite, seu grande amigo e ídolo eterno da Colina. Para ele, aquele dia foi inesquecível, pois pôde homenagear um companheiro que tanto respeitava e, ao mesmo tempo, sentir a energia de vestir uma camisa carregada de história. Segundo Zico, até hoje ele guarda várias camisas do Vasco em sua casa, como lembrança de momentos especiais e como símbolo do respeito que sempre nutriu pelo clube. Ele fez questão de dizer que não tem nenhum problema em admitir esse carinho, mesmo que alguns torcedores do Flamengo possam não gostar de ouvir isso. Com muita sinceridade, ele confessou que em algumas ocasiões assiste aos jogos do Vasco e até torce pela equipe. Zico destacou que faz isso não por rivalidade com o Flamengo, mas porque acredita que o Vasco representa a alma do torcedor brasileiro, e por isso merece todo apoio e admiração. O Galinho ressaltou ainda que o Vasco é, na sua opinião, um verdadeiro clube do povo. Ele destacou as origens democráticas da instituição, que abriu portas para jogadores de diferentes classes sociais e etnias em uma época em que o futebol era extremamente elitizado. Essa postura histórica do Vasco, segundo Zico, faz do clube uma lenda viva do esporte. Em suas palavras, o ídolo deixou claro que sua admiração vai além do campo. Ele afirmou que o Vasco representa a resistência, bravura e a luta por justiça, valores que deveriam ser lembrados e exaltados sempre. Para ele, isso é algo que faz o clube ser diferente de todos os outros. Zico também aproveitou para mandar um beijo especial à torcida vascaína, dizendo que sempre que pode acompanha a festa que ela faz nos estádios. Ele elogiou as músicas, a forma apaixonada de torcer e a maneira como a massa cruzmaltina nunca abandona o time, mesmo nos momentos mais delicados. Durante a entrevista, o eterno camisa 10 revelou que pretende, em breve, comparecer a São Januário para assistir a um jogo do Vasco como torcedor. Ele brincou dizendo que espera ser bem recebido e que gostaria de sentir de perto a energia da arquibancada, dessa vez não como adversário, mas como um convidado especial. Essa declaração pegou de surpresa não apenas os vascaínos, mas também os flamenguistas, que jamais imaginavam ouvir de Zico palavras tão carregadas de emoção sobre o rival histórico. Muitos torcedores do Vasco celebraram nas redes sociais, dizendo que a fala do Galinho é mais uma prova da grandeza e do respeito que o clube desperta. Para Zico, o futebol não deve ser encarado apenas como rivalidade,
mas como uma paixão que une as pessoas. Ele fez questão de lembrar que o Vasco e o Flamengo, juntos, escrevem capítulos inesquecíveis da história do esporte, e que o respeito mútuo deve prevalecer acima de qualquer diferença. Ele frisou que sente orgulho de ter vivido clássicos tão intensos contra o Vasco, pois cada partida era um espetáculo que mexia com a cidade inteira. Segundo ele, Flamengo e Vasco sempre tiveram a capacidade de parar o Rio de Janeiro e até o Brasil, mostrando quanto esses dois clubes são fundamentais para o futebol nacional. Zico contou que muitos amigos seus são vascaínos e que, mesmo nas discussões acaloradas sobre futebol, o respeito sempre esteve presente. Para ele, esse tipo de rivalidade saudável é o que mantém vivo o charme do futebol carioca, que ao longo das décadas conquistou o mundo. O craque lembrou também de Roberto Dinamite, com quem tinha uma relação de amizade e admiração mútua. Ele afirmou que o eterno camisa 10 do Vasco foi um dos maiores atacantes da história, um jogador que merece ser lembrado e reverenciado para sempre, não só pelos vascaínos, mas por todos os amantes do futebol. Segundo Zico, vestir a camisa do Vasco naquele jogo em homenagem a Roberto foi uma das maiores honras da sua carreira, e ele nunca esqueceu a emoção que sentiu. Ele destacou que, mesmo sendo um ídolo do Flamengo, aquele momento representou a união de duas histórias gigantes do futebol brasileiro. Em outro trecho, o Galinho ressaltou que o respeito que tem pelo Vasco vem desde sua juventude, quando ainda sonhava em se tornar jogador. Ele via no Clube da Colina uma referência de luta e superação, e isso sempre ficou marcado em sua memória. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Ele lembrou de partidas memoráveis entre Flamengo e Vasco, algumas vencidas por seu time, outras pelo rival, mas todas marcadas pela intensidade e pela paixão dentro e fora de campo. Para ele, não existe clássico igual a esse no mundo. Zico reforçou que nunca terá vergonha de dizer que ama o Vasco, mesmo sendo um símbolo do Flamengo. Para ele, essa sinceridade é o que o diferencia e o que mostra que o amor pelo futebol deve estar acima das rivalidades. Ele ainda explicou que quando fala sobre sua admiração pelo Vasco, alguns torcedores do Flamengo podem ficar chateados, mas ele prefere ser verdadeiro. Não adianta esconder o que sinto, disse o Galinho, reforçando que sua relação com o Vasco é de respeito e carinho. Em suas palavras finais, Zico fez questão de deixar um recado direto. O Vasco é um clube gigante, respeitado e amado por milhões, e merece estar sempre no topo. Ele disse que torce para que o clube viva dias melhores e que possa brilhar novamente em grandes conquistas. A fala de Zico rapidamente repercutiu nas redes sociais, com milhares de torcedores do Vasco compartilhando as declarações e agradecendo ao ídolo flamenguista pelo respeito. Muitos consideraram a fala uma homenagem à altura da história vascaína. Já entre os flamenguistas, houve divisão. Alguns não gostaram de ver seu maior ídolo rasgando elogios ao rival, mas outros compreenderam a sinceridade e reconheceram que a admiração é fruto de uma convivência marcada pelo respeito. Para os vascaínos, ouvir isso de Zico é algo histórico. Afinal, não é qualquer dia que um dos maiores jogadores da história admite ter amor e carinho pelo Vasco da Gama, mesmo tendo sido ídolo de seu maior rival. Essa entrevista também reforça a grandeza do Vasco fora de campo. Se até Zico, o maior ídolo do Flamengo, reconhece a beleza da história do clube cruzmaltino, é porque realmente há algo especial no Gigante da Colina. Os torcedores vascaínos celebraram a fala como uma vitória simbólica, uma prova de que a paixão pelo Vasco atravessa fronteiras e atinge até mesmo quem construiu sua carreira em clubes rivais. Zico, com sua sinceridade, acabou aproximando ainda mais as duas torcidas, mostrando que o futebol pode ser feito de rivalidade, mas também de respeito e de reconhecimento. A história dessa declaração certamente ficará marcada para sempre na memória dos vascaínos, que não esquecerão do dia em que o maior ídolo do Flamengo admitiu publicamente seu amor pelo Vasco. Para muitos, essa entrevista de Zico foi mais do que um simples depoimento, foi uma verdadeira carta de amor ao Vasco da Gama, um reconhecimento de que o clube é parte fundamental da história do futebol brasileiro. E, para finalizar, o Galinho deixou no ar uma promessa emocionante. Qualquer dia, ele estará em São Januário como torcedor, vibrando ao lado da massa vascaína. Um gesto que, se acontecer, ficará eternizado como um dos momentos mais marcantes do futebol carioca.
Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!